Olá, boa noite, meus amigos. Vamos entrar aqui na live, vamos ter uma conversa aqui ao vivo com vocês. Vamos entender melhor qual que é a dificuldade de vocês, o que vocês pensam em relação a se tornar uma referência da enfermagem. O que é para você se tornar uma referência da enfermagem? Que transformação que isso pode trazer na sua vida? Que diferença isso pode trazer na sua vida quando você começa a trabalhar no digital, quando você começa a transmitir o seu conhecimento no digital, quando você começa a conversar, né, interagir com pessoas do Brasil inteiro ou às vezes até do mundo, como nós já vimos que tem como, né, através do digital. Que diferença que o digital pode trazer na sua vida? Você sabe me informar isso? Me coloca aí nos comentários. Qual a diferença que o digital pode trazer na sua vida? O que o digital pode trazer, né? Qual a diferença se você se tornasse uma referência na enfermagem, né? Então, muitas vezes a gente pensa como referência, se você for pesquisar no Google, se você for pesquisar em alguma outra rede de pesquisa, você vai pesquisar o que é ser uma referência profissional. Geralmente, para as pessoas ser considerada uma referência, geralmente é quando uma pessoa escreve um artigo, aquele artigo é visto por muitas pessoas. Quando a pessoa ela já é um especialista em alguma área, né? Demora um certo tempo, às vezes, para estudar, para se tornar um especialista e começar a dar palestras, né? Sobre aquela área em específico. E também, gente, existe uma forma de você se tornar uma referência que é uma forma mais fácil e mais rápida, que é através do Instagram, através do YouTube, através do digital. Por quê? Porque as redes sociais, ela nos dá essa oportunidade de crescimento. As redes sociais, ela nos dá essa oportunidade de sermos mais ouvidos, alcançados por muito mais pessoas. Já pensou? Que nem nós vemos falar sobre distribuir o seu conhecimento. Sejam bem-vindos vocês que estão entrando, tá? Eu quero que vocês interagem comigo, eu quero conhecer vocês, eu quero que vocês conversem comigo e me falem a dificuldade de vocês. Elza, Jefferson, me conta aí com vocês. O que é ser uma referência da enfermagem para você? Sabrina, o que é ser uma referência da enfermagem para você? Que nem eu tava falando, que quando a gente olha para o mundo físico, né? Não no mundo digital, a gente vê se a pessoa vai ser referência ao quê? Geralmente é uma pessoa que dá palestra, geralmente é uma pessoa já reconhecida pela sociedade, às vezes aparece numa televisão, às vezes dá uma reportagem, ou às vezes é uma pessoa que escreveu um artigo, né? Uma pessoa que põe o seu nome, expõe o seu nome em algumas outras redes de comunicação. Então isso é uma pessoa geralmente com referência, né? Ela tá tendo referência em alguma área, ela tá sendo reconhecida de alguma forma. Mas existe hoje essa possibilidade do digital, né? O digital, ele te dá uma possibilidade muito grande de você ser visto, de você ser reconhecido, da sua voz ser transmitida para muitas outras pessoas e sendo aquelas pessoas que querem ouvir o que você tem para falar. O legal é que no digital, nas redes sociais, as plataformas, o algoritmo dela, ela vai entregar o seu conhecimento para as pessoas que querem te ouvir. Não é como você colocar o seu conhecimento em um jornal, né? Quando você coloca o seu conhecimento em um jornal, o jornal é entregue para todos os tipos de pessoa e todos os tipos de pessoa vai ler. E vamos supor, entrega para 100% de pessoas, mas das 100%, às vezes
se interessa, das 100 pessoas que foi entregado, um vai se interessar por aquilo que você está falando, né? Mas quando você coloca no digital a sua voz, é totalmente diferente do mundo físico. Por quê? Porque o próprio algoritmo, ele vai entender. Quando você trabalha de forma estratégica, quando você expõe o seu conhecimento de uma forma certa dentro do Instagram ou dentro do YouTube, as pessoas, o algoritmo, ele vai entregar a sua voz para as pessoas que querem te ouvir. Tá falando aqui que a minha voz tá saindo grossa. Gente, eu tenho observado, eu tenho assistido algumas lives esses dias atrás, e o Instagram, ele tá dando essa bugada de tá saindo a voz grossa. Não é só minha, não. Eu já vi algumas lives de algumas outras pessoas que tá saindo essa voz grossa, mas é alguma coisa do Instagram, tá? Então, gente, o que acontece? Quando o algoritmo do Instagram, ele entende o que você tá falando, quem que é o seu público, para quem que ele vai entregar o seu conteúdo para as pessoas que querem te escutar. Então, vamos supor assim. Vamos supor que você é um enfermeiro que fala sobre instrumentação cirúrgica, certo? Você é um enfermeiro que fala sobre instrumentação cirúrgica e você quer falar para pessoas da enfermagem, profissionais da enfermagem que querem também conhecer mais sobre instrumentação cirúrgica. Às vezes a pessoa começou a trabalhar no centro cirúrgico hoje e ela precisa aprender sobre os instrumentos cirúrgicos e você vai ensinar elas através do digital e você vai acabar se tornando uma autoridade nessa área através do digital. E o Instagram, ele vai começar a entender que aquelas pessoas que estão te seguindo, aquelas pessoas que estão visualizando seus reels, que os reels, eles servem para isso, para atrair as pessoas, para trazer as pessoas de fora, né? Então, as pessoas que vão que os seus reels estão entregando, aquelas pessoas que estão curtindo, aquelas pessoas que estão comentando, o algoritmo do Instagram, ele vai começar a entender. Eu tô entendendo, é esse tipo de pessoa aqui, com essas qualidades, né, com esses caracteres, que gostou do conteúdo da fulana. Então, eu vou buscar mais pessoas parecidas com essa e vou começar a entregar o conteúdo dela. Por quê? Porque são esse tipo de pessoa que tá interessado no conteúdo dela. Então, vou buscar pessoas parecidas. E nisso, o Instagram, ele começa a entregar o seu conteúdo. Ele vai entregar para as pessoas que são parecidas uma com as outras, com a mesma linhagem de pensamento. E assim, o seu Instagram vai começar a se desenvolver. O seu Instagram vai começar a crescer. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Sejam bem-vindos aqui na live. Fica aqui até o final, tá? Por quê? Porque aqui tem muito aprendizado. Eu quero que vocês interajam comigo. Eu quero que vocês ponham aí suas dúvidas. Eu quero que vocês me respondam. Na sua visão, o que é ser uma referência da enfermagem? O que é ser uma referência da enfermagem? Conta aí pra mim, Maria, enfermeira viajante, Jefferson, doutora Paloane. Conta aí pra mim, o que é ser uma referência da enfermagem? Por quê? Porque a gente ouve muito falar, eu tô prometendo pra vocês se tornar uma referência da enfermagem. Como eu já falei aqui no início da live, pra quem não assistiu, depois vocês pegam e assistam de novo, né? Que no mundo físico é muito mais difícil você se tornar uma referência, você ser reconhecido por aquilo que você faz. Porque às vezes você demonstra a sua expertise, né? Você vai demonstrando às pessoas ali à sua volta. Então, você vai alcançando as pessoas à sua volta aos poucos. E as pessoas que estão à sua volta vai começar a falar de você uma para outra, até você se tornar reconhecido. Então, no mundo físico, é mais difícil você conseguir isso. Você concorda comigo? Agora, vamos pro digital. Quando você começa a demonstrar sua expertise no digital, você começa a falar, você começa a transmitir aquilo que você sabe.
Você acha... Gente, comenta aí. Você acha que no digital você vai crescer muito mais rápido e ser reconhecido muito mais rápido? Você concorda comigo nessa situação? E sabe por quê? Como eu estava falando, o algoritmo ele vai entender quem que são as pessoas que querem te ouvir. E ele vai começar a entregar para essas pessoas certas, que querem ouvir o que você tem a falar, né? Conta aí para mim, meninas, qual que é a área da enfermagem que você mais gosta? Vamos supor que você vai falar sobre cuidador de idosos. E você vai falar para profissionais da enfermagem que são cuidadores de idosos. Então, o Instagram vai entender. Nossa, olha, ela tá falando para esses profissionais em específico. Eu vou entregar esse conteúdo para esses profissionais. E esses profissionais, eles vão começar a engajar mais com o seu conteúdo. Ele vai começar a engajar mais com aquilo que você tá falando. Por quê? Porque o Instagram tá entregando o seu conteúdo para as pessoas que querem te ouvir. Por isso que você vai começar a crescer de uma forma mais rápida. Se você tem um Instagram profissional hoje e ele não tá crescendo e ele não tá se desenvolvendo, você faz conteúdo e não vai pra frente, você não vê as coisas acontecer, é porque você tá fazendo de forma errada. Você não tá usando as estratégias certas. E essas estratégias, tudo eu ensino no curso que eu faço, que eu dou, tá? Que é o Eleve, que lá eu ensino todas as estratégias corretas para você usar, você trabalhar e você vai ver as coisas acontecer no seu Instagram. Você vai ver as pessoas te reconhecer como profissional de excelência. Por quê? Porque você vai demonstrar a sua expertise. Eu tô esperando aqui uma colega que falou que ia entrar para conversar comigo, mas até agora ela não entrou. Alguém de vocês que tá online, vocês querem entrar comigo e aqui para tirar suas dúvidas? Porque que eu tinha combinado ainda não chegou. Aí às vezes eu entro com uma de vocês, converso e depois assim que ela chegar, eu converso com ela também. Se algum de vocês quiser participar da live aqui comigo, você acena aí que eu vou mandar o convite para você. Boa noite, Vânia. Tudo bem? Vamos conversar, Vânia? Você quer conversar e tirar suas dúvidas? Você entra aí e vamos conversar melhor sobre, para mim te conhecer melhor quais os seus anseios, né? Qual que é os seus desejos. Ai, a Vânia não quer entrar. Ou não deu certo. Maria, você quer entrar? Da paz pra gente conversar. Se não, se vocês estiverem com vergonha, não quiserem entrar, não está preparada para entrar, manda sua pergunta aqui no chat então, que aí eu vou responder aqui a pergunta no chat, tá bom? Então, gente, olha que legal, a Vânia me conheceu ontem na live da Isa. Nossa, a live da Isa foi muito bom, a Isa é maravilhosa, né? E olha só, ela é uma referência hoje para milhares de técnicos de enfermagem, e é isso. E é isso que eu sou um pouco tímida. É normal, Vânia, é normal a gente ser tímida, a gente ter vergonha de falar perante as câmeras. E isso, gente, não é só você não, tá? Todo mundo, ninguém nasceu para falar perante a câmera. Ninguém nasceu para falar perante milhares de pessoas. Ninguém nasceu para isso. Então, isso é prática, a gente vai aprendendo, é um aprendizado, é um passo de cada vez, né? Então, como eu estava falando, hoje o digital ele nos dá essa oportunidade de você expandir o seu conhecimento muito mais rápido e você atingir muito mais pessoas e ser reconhecido por aquilo que você faz muito mais rápido. Vou te dar o exemplo da Isa. Ontem a gente conversou, ontem não, na verdade foi terça-feira, né, a live dela. A gente conversando, gente, a Isa, ela tem mais de 300 mil seguidores. Se eu não me engano, ela começou, eu acho que tem mais de um ano, um pouquinho, que ela começou no digital. E olha só onde ela chegou. E hoje ela
ela vive do digital, ela vem discursos dela, que é o conhecimento que ela tem, que ela adquiriu, e ela transmite esse conhecimento para as pessoas, e ela trabalha de uma forma transformando a vida de milhares de técnicos de enfermagem, transformando, fazendo eles se sentirem mais seguros. Olha a diferença que ela está fazendo na vida de milhares de pessoas. Isso é muito legal. É isso que eu quero mostrar para vocês, que é possível. Quando eu comecei no Instagram, eu tinha em torno de 500 seguidores, que era só os meus amigos mais próximos mesmo. E eu comecei a falar sobre imunização. E, gente, olha, eu morria de vergonha de falar. Eu não sabia, eu falei assim, meu Deus, eu só tenho 500 seguidores, como que eu vou crescer? Quem que vai querer me ouvir? Mas, quer saber? É melhor feito do que perfeito. Isso é uma frase que eu sempre falo. É melhor feito do que perfeito. Eu vou fazer do jeito que eu sei. E eu comecei a falar. Por quê? Porque eu gostava de imunização, gosto ainda. E eu comecei a falar sobre essa área, porque eu acho que é uma área super importante para você transmitir o seu conhecimento. Olha aí, tá vendo? Olha só, a Isa fez uma transformação na vida da Vânia. E isso é muito gostoso, é muito gratificante você conseguir transformar a vida de outra pessoa através do seu conhecimento. Gente, o conhecimento, ele liberta. O conhecimento, ele transforma a nossa vida. E como eu estava falando, eu comecei com 500 seguidores, eu comecei a falar sobre imunização. E no pouco que isso foi lá na época da pandemia, mais ou menos, que eu vi a importância, porque aquela luta da vacina do Covid, aquela confusão, tudo. E eu comecei, falei, vou fazer do jeito que eu sei. E comecei. E no que eu comecei a falar, as pessoas começaram a me enxergar mais. As pessoas começaram. A da Paz já falou que a imunização é a paixão dela. A da Paz mesmo, ela começou a me seguir quando eu estava falando de imunização. A Roseli, que está aqui também, né? A Roseli, eu trabalhei com ela, um amor de pessoa, também ótima profissional. Então, gente, a Leidiane já pediu para participar, que é a minha convidada de hoje. Eu já vou te chamar, Leidiane. Deixa eu só terminar aqui. Quando eu comecei lá com a imunização, eu tinha poucos seguidores, mas eu comecei mesmo assim. Aí daqui a pouco eu fui chamada para dar uma palestra. Aí daqui a pouco eu fui chamada para compor uma mesa de um júri de uma faculdade. Cara, para mim eu achei aquilo tão gostoso. Para mim eu já vi que eu estava sendo vista como referência. Aí daqui a pouco eu fui chamada para ser coordenadora da imunização, eu como técnica de enfermagem. E eu observei que tudo isso era devido ao que eu estava falando na rede social. Sabe por quê? Porque as pessoas falam assim, nossa, a Kirk sabe muito. As pessoas começavam a falar assim, Kirk, você quer saber de imunização, você procura a Kirk. Então, eu não sabia mais do que as minhas colegas. Não, eu não sabia mais que elas. Eu sabia a mesma coisa que elas. A diferença é que eu transmitia o meu conhecimento. Eu me expunha, né? Eu me colocava ali para me aparecer e falar aquilo que eu estava fazendo. E simplesmente assim as pessoas começaram a me reconhecer como uma expert na área. Médicos chegavam e me perguntavam sobre condutas, sobre imunização, principalmente sobre a antirrábica, né? Muitas vezes eles são inseguros e eles vinham perguntar para uma técnica de enfermagem. Então, para mim, aquela sensação foi muito gostoso. Para mim, aquilo ali é você ser vista como referência, mesmo para as pessoas à minha volta, mas eu já estava sendo reconhecida. E eu vi que isso é possível. E eu comecei a ver que a enfermagem, ela precisa disso. Em todas as áreas, gente, a enfermagem é desvalorizada, não tem reconhecimento. Nós precisamos demonstrar nossa expertise, nós precisamos demonstrar aquilo que sabemos e fazer a nossa voz ser ouvida. E através do digital é a melhor forma. Eu vou chamar aqui a Leidiane para a gente conversar. Vai dar certo.
Oi, Olá, boa noite. boa noite, Leidiane, tudo bem? É Tudo bem? Leidiane mesmo, né? Uhum. Cheguei um pouquinho atrasada, que eu não estava em casa, mas estou aqui. Ai, que bom que deu certo. Eu sabia que você ia se atrasar, você falou comigo, né? Aí eu comecei a conversar aqui com as meninas e tá bem gostosa a conversa. E eu queria conhecer você melhor, Leidiane. Você fala de onde? Eu sou de Fortaleza, Ceará. Legal. Sou técnica já há uns 10 anos. Só que no momento tive que parar por causa dos meus dois filhos pequenos, porque eu não tenho com quem deixar eles, né? E Aham. recentemente também eu terminei a graduação de enfermagem. Olha que legal. Você já terminou a enfermagem, então? Isso, tá com Olha que colegrau legal. em 2022. Pera aí que caiu, gente. Olha, a Vânia também é do Ceará. Pera aí que já vai voltar. Vamos lá. Gente, infelizmente, nós temos muito essa situação, né? De, às vezes, a pessoa ter que... Não, vai que vai dar certo, Leidiane. Vai. Oi. Travou o negócio da Leidiane. Gente, infelizmente... Fecha, Leidiane. Fecha e pede para participar de novo, que aí eu acho que vai dar certo. Fecha a sua live e pede para participar de novo, tá? Um pouquinho que a Leidiane falou, ela já falou que teve que parar de trabalhar devido aos filhos, né? Infelizmente, acontece muito isso, que a maioria dos técnicos de enfermagem hoje, a maioria da enfermagem é mulheres, né? E nós temos essa situação de termos filhos pequenos, marido para cuidar, casa para cuidar, e às vezes a gente não tem uma rede de apoio, não tem uma pessoa para estar ali nos apoiando, né? Então, muitas vezes a gente tem que abrir mão da nossa profissão para ficar em casa. E o que eu quero mostrar para vocês, vamos lá, vou aceitar a Leidiane de novo. Vai dar certo. Entrou. Agora vai Faz dar certo. parte. Faz parte. É Então, isso mesmo. Leidiane, então você já terminou a enfermagem, mas você não está trabalhando no momento. Não, nem como técnica, nem como enfermeira. Eu estava numa cooperativa, só que Aham, infelizmente assim, pelo que a gente conhece, né, por tudo que a gente estuda também, e assim, a gente era muito pressionado, tanto pela aham, cooperativa como pelo hospital onde eu estava prestando serviço, né? Aí eu decidi também dar um tempo, né? Até por conta aham, disso também, dos meus dois filhos pequenos, né? E o meu interesse pelo digital é justamente isso, para me poder ter autonomia, tanto de estar uhum, perto dos meus filhos, como de passar o que eu tenho, né, para as pessoas, o meu conhecimento, a minha experiência, porque assim, foi 10 anos, né, trabalhando em clínica 10 anos é médica, muito tempo. clínica médica, cirúrgica e oncológica, que foi a última, a última clínica que eu prestei assistência, né? Aham, Um hospital aqui de Fortaleza. Aí terminei a faculdade, né, também. Aí eu estou buscando justamente isso, tentar pôr tudo, né, toda essa bagagem de uma maneira que transmita para as outras pessoas, que me dê possibilidade também de estar perto da minha família, dos meus filhos. E, né, que legal. Então você já tem essa consciência de que o digital ele te proporciona isso. sim, sim.
né? Com certeza. E qual que é a área que você mais gosta de trabalhar, o Leidiane? Eu, assim, particularmente, eu gosto de saúde da mulher, que é justamente o que eu estou em dúvida também, saúde da mulher. E clínica médica, né? Que é a gente Aham. prestava assistência a todo tipo de paciente, né? Renal, oncológico. E Que tem aí eu muita tô. coisa para se ensinar também, né? É, Como você trabalhou há 10 anos, você trabalhou 10 anos no hospital ou foi na foi, UBS? Foi foi no na Santa hospital. Casa daqui de Você falou na Fortaleza. clínica oncológica, né? Clínica cirúrgica, né? Você já trabalhou no UBS também ou não? Saúde da mulher é só porque você gostou dessa matéria? É, porque eu me identifiquei. Identificou. Me identifiquei. E até porque também durante os meus 2 partos eu tive alguns problemas, né, de saúde e comecei a me identificar também. Olha, que legal. Ô, Leidiane, como que você se vê assim como referência da enfermagem? Quando a gente fala do digital, como você se vê assim, você trabalhando no digital? O que que move seu coração? Que nem você gostaria de ensinar alguma coisa, mas por quê? Para quem? Para os profissionais da enfermagem ou para os pacientes? Qual que seria a sua ideia? Ou De você início, não pensou? não, de início eu gostaria de transmitir o meu conhecimento para minhas colegas, né? No caso, né? Legal. Profissionais e também o público, né? Em geral. É, por exemplo, para mães que estão na mesma situação que eu, né? Aham. Que tem que se adaptar em cuidar dos filhos, trabalhar, né? Que com certeza tem dúvida quando é mãe de primeira viagem, né? Quando o filho adoece, né? E poder Legal. passar experiências, né? Isso que é o mais legal, que nem eu estava falando aqui antes de você entrar, que o digital ele nos dá voz para quem quer ouvir a gente, certo? Então, quando você entra no digital, você teria que, quando você começa, principalmente eu falo muito sobre o Instagram, que é onde eu estou hoje, sabe? É onde eu ensino, porque eu vejo assim que o Instagram ele é uma rede social que é a segunda maior rede social do mundo. A primeira é o WhatsApp e a segunda é o Instagram. E o Instagram, ele tem essa possibilidade de você demonstrar, fazer o seu feed ali como se fosse a sua vitrine, mostrar você como um todo. E ali você tem que definir exatamente para quem que você quer falar, né? Que nem você falou, eu tenho vontade de falar para as minhas colegas e tenho vontade para falar para mães que vivem a mesma coisa que eu. Ou você pode juntar os dois. Eu quero falar para técnicas de enfermagem que são mães e têm dificuldade de trabalhar, né? Juntar tudo num só. Mas você precisa definir uma pessoa em específico, né? Por quê? Porque a linguagem que você vai falar para uma técnica de enfermagem é totalmente diferente de uma linguagem que você vai falar para uma paciente, não é? Por quê? O técnico de enfermagem, se você for falar para suas colegas, vamos aprender mais sobre procedimentos numa clínica médica. Eu vou falar mais sobre os cuidados da enfermagem ali na clínica médica. Então, é uma linguagem mais específica. E como que eu vou gerar esse conteúdo? Depois eu vou falar para você. E aí também tem a questão, eu vou falar para as mulheres, mamães, que são pacientes, no caso. Então, eu vou falar com outra linguagem. Eu vou falar, eu vou ensinar mulheres a se cuidarem sobre saúde da mulher. Então, a linguagem que eu vou usar é totalmente diferente. E nisso, o Instagram, ele entende. Ele entende com quem que você está falando, entendeu? Então, se ele entendeu que você está falando para a enfermagem, por quê? Porque algumas pessoas da enfermagem vão começar a assistir mais os seus conteúdos, consumir mais o seu conteúdo. O Instagram vai pensar assim, caramba, ela está falando para esse tipo de público e eu vou entregar para esse público. E eles começam a entregar para o público parecido com aqueles que curtiram. Tá entendendo? Sim. Né? Então, assim, o legal do digital é isso, que ele te dá voz
justamente para quem quer te ouvir. Deixa eu dar um exemplo aqui que eu dei antes. Antigamente, as pessoas pagavam muito caro. Hoje ainda paga, mas hoje a televisão ainda está ficando mais para trás do que a internet em si. Né? Eu mesmo quase não assisto televisão mais. Antigamente eu consumia muito televisão. Hoje eu quase não assisto, eu fico mais na internet. Então, as marcas pagavam caríssimo para ter um conteúdo, uma propaganda na televisão, né? Mas eles atingiam todos os tipos de público, né? Vamos supor, o Bombril colocava sua marca lá, eles atingiam todos os tipos de público. Aí o que eles faziam para atingir o público específico que eram donas de casa? Eles escolhiam um horário específico. Ah, eu vou querer minha propaganda na hora do almoço, que o pessoal tá lá lavando louça, não sei, na hora que a mãe para, às 10 horas da manhã, que é o horário que a mulher consegue parar para assistir uma televisão. Então, esse horário ele escolhia para atingir o público dele, senão ele ia atingir um público que não tinha nada a ver. E o digital não. O digital ele já tem um algoritmo específico para atingir o público que você quer. Então, tudo isso eu vou ensinar lá na minha aula dia 18 de janeiro também. Eu vou ter a aula gratuita. Eu espero que vocês participem, vocês todos que estão online. Gente, a técnica Vânia, a Vânia também perguntou. Então, tem saber definir o público-alvo. Sim, você precisa saber definir o público-alvo. Porque já pensou, Leidiane, você quer falar para técnicos de enfermagem, certo? Mas aí você começa a ter uma linguagem para falar com o paciente. O técnico de enfermagem não vai se interessar pelo seu conteúdo. Então, não vai ter engajamento, o seu perfil não vai crescer. Por quê? Porque a sua linguagem você está falando como se fosse para um paciente, para um cuidador. Vamos supor, você está falando como se fosse para um acompanhante de um paciente idoso, mas a sua ideia é falar para técnicos de enfermagem que cuida de idoso. Aí você tem que definir o seu público-alvo, você tem que definir o seu avatar. Aqui no digital a gente fala muito avatar. Avatar é o termo que a gente dá para uma persona, para o seu seguidor ideal. Você tem um seguidor, uma pessoa específica que você vai pensar, nossa, essa pessoa curte todos os meus vídeos, essa pessoa comenta, essa pessoa curte meus stories, essa pessoa tá comigo o tempo todo. Então, é meu seguidor ideal. Então, eu vou imaginar essa pessoa, o que ela faz, tudo que ela, como é que ela pensa e vou criar conteúdo em cima disso, em cima do pensamento dela. Mas, Leidiane, eu quero saber de você. Qual que seria a sua maior dificuldade para você iniciar? Porque você teria que começar o seu perfil do zero, né? Eu vi que tem que começar do zero. Eu creio que a minha maior dificuldade é essa questão de falar bastante em público, né? Que eu sou um pouco tímida. Mas você tá falando tão bem aqui, menina. Principalmente quando é para, tipo assim, especificar alguma coisa, eu já fico assim, tipo, ansiosa, apreensiva, né? Mas aí eu tô tentando, né? Tentando exercendo, né? Essas questões de falar em público. Mas hoje você já tá falando bem pra caramba. E é assim mesmo. Eu sempre falo nos meus conteúdos, falo para as pessoas que sempre perguntam para mim também. Eu falo assim, cara, ninguém nasceu para falar perante as câmeras. Né? Se alguém falar assim, eu nunca tive medo de falar perante a câmera. Silêncio também, porque eu não sei se vocês estão ouvindo, mas meu filho tá direto aqui fazendo zoada. Minha filha, é assim mesmo. Eu tenho 3. Eu tenho 3 filhos e eu sei como que é difícil. Eu mesmo, para mim vir fazer essa live, eu vim para casa do meu irmão para mim conseguir fazer a live com você, porque lá em casa eu não consigo, eles não deixam. O meu menorzinho tem 3 anos. Aí eu tenho uma do meio que tem 7 anos, ela é especial. E eu tenho um de 10 anos, tudo pequeno.
Então é difícil mesmo, eu sei que é difícil, é complicado, mas a gente, olha, a sua audiência entende. As pessoas entendem que você está passando, porque às vezes até isso traz uma conexão, entendeu? As pessoas gostam daquilo que é parecido, né? As pessoas gostam. Cara, aquela pessoa é gente como eu, né? Tem as dificuldades que eu tenho. Eu tenho essa dificuldade também, e às vezes eu tenho. Eles estão lá com meu marido agora, e é uma dica que eu quero dar para vocês que estão aqui online também. Que se você quer começar a trabalhar no digital, se você quer começar a expor seu conhecimento, se tornar uma referência naquela área que você quer falar, tenha isso como um trabalho, sabe? Leva a sério. Por quê? Porque a partir do momento que você começa, você tem que gerar conteúdo. Você tem que postar pelo menos uma postagem por dia. Por quê? Porque a sua audiência sente falta de você. Entendeu? E o Instagram, ele entende quando você é consistente. Às vezes você não consegue postar todos os dias, mas se você postar, vamos supor, 3 vezes na semana, mas você é consistente naquilo, de 3 vezes na semana você está postando com consistência, o Instagram, ele vai entender que você precisa, que você está levando isso a sério, que você está levando ele a sério e ele vai começar a entregar mais os seus conteúdos. É assim que funciona. Entendeu? O Instagram, ele tem que entender que você tá fixo com ele, tá trabalhando com ele, e tá postando, e tá engajando. Por quê? Porque o Instagram, ele quer pessoas que estejam dentro dele. Então, se você tá fazendo ele movimentar, ele vai entender que você tá fazendo ele movimentar, e ele vai começar a fazer você se movimentar. Sim, isso é verdade mesmo, porque eu percebi que depois que eu comecei a seguir, né, profissionais da saúde, que são empreendedores, que trabalham com tele, que fazem marketing, né, sempre vem aparecendo mais perfis correlacionados com isso. Olha que legal. E é isso, ele entendeu o que você gosta. Aí ele começa a ver o conteúdo, que nem ele viu o meu conteúdo. Aí ele viu o que eu tô falando. Que eu tô falando para profissionais da enfermagem que querem empreender ou querem viver do digital, querem se tornar referência. Eu tô falando para esse público. E ele viu que você tá pesquisando sobre isso. Aí o que ele fez? Cara, eu vou ligar a Kirk com a Leidiane, porque vai dar certo, vai dar química, porque a Kirk está ensinando que a Leidiane quer aprender. Entendeu? Então, assim, quando você começar o seu conteúdo, vai acontecer isso. Você vai começar a falar sobre, vamos supor, sobre a saúde da mulher. E você vai lá começar a falar sobre prevenção, E aquelas mulheres que estão pesquisando sobre isso, estão querendo entender mais sobre a situação, vai começar a engajar com você. E olha que legal. Como eu disse, eu tenho uma filha especial. E eu comecei a observar que algumas mães especiais, que têm filhos especiais também, mães atípicas, que são técnicas de enfermagem ou são enfermeiros, começaram a me seguir. Sabe por quê? Porque houve conexão. Porque elas viram que eu também tenho uma criança especial. Eu falei assim, nossa, que legal, ela tem uma criança especial, eu vou seguir ela. Então, a conexão também manda muito. Às vezes a gente pensa assim, eu tenho 2 filhos pequenos, vai me atrapalhar. Pelo contrário, as pessoas se conectam, as pessoas gostam de ver o seu dia a dia, gostam de ver os seus filhos. É lógico que isso você não precisa postar se você não quiser. Não precisa expor ele se você não quiser. E se for expor também, é só no story. Você não precisa postar no feed. O feed, ele é para você mostrar o seu profissionalismo, né? É para você mostrar o que você sabe. E como você disse, você tem muita dificuldade das câmeras, né? Sempre desde o do técnico. E eu acho engraçado que quando eu trabalhava, né, no hospital, eu não me sentia tão tímida. Acho que talvez por conta do tempo, né, de serviço com as mesmas pessoas, com a mesma equipe. Aí quando foi mudando as equipes, né, foi que eu fui também assim, tipo, me fechando mais. Mas com as meninas que eu sempre tinha um tipo de afinidade, a gente sempre, né, trabalhava junto, ajudava uma a outra.
Eu creio que é mais só mesmo uma questão de exercer, assim, exercer mais, né? É, não tenho muita prática, não. Falar assim tanto. Mas eu também não tinha, não, menina. Quando eu comecei mesmo, nossa, eu entrava numa sala sozinha, ninguém podia me ver. Aí eu colocava o celular ali e pronto. Agora vai. Aí eu começava, eu gravava uma vez, gravava duas vezes, gravava três vezes, até que saía de um jeito que eu achava mais ou menos. Aí eu comecei a postar. Aí uma amiga minha falou assim: Nossa, amiga, como você sai toda descabelada naqueles vídeos? Aí, pra mim, eu não tava descabelada. Eu falei assim, nossa, quando você tem que fazer uns vídeos mais legais, você tá muito descabelada. Eu falei, meu Aqui Deus em do casa céu. aqui em casa é meio difícil fazer vídeo assim, porque tá aí, agora eu tive que fechar o microfone porque a minha menorzinha tava aqui perreando. Mas é isso mesmo. Vai dando certo aos poucos. É, o segredo é começar, cara, porque que nem assim, a gente planeja, mas você tem que começar. Se você não começar, como que você vai saber se você vai chegar lá ou não? E eu falo assim que hoje o Instagram, ele é tipo como uma vitrine, é um currículo nosso. Por quê? Porque se você for conseguir até um emprego no particular, tem muitas empresas que vai pesquisar o seu Instagram, além do seu currículo. Muitas empresas, eles querem ver que tipo de pessoa que você é. E qual que é o melhor lugar para ver que tipo de pessoa que você é? Na sua rede social. Na sua rede social você entrega tudo, né? Então, o currículo, você pode falar o que quiser no currículo, mas se a sua rede social está falando uma coisa totalmente diferente, às vezes você perde a vaga por causa da sua rede social, que às vezes pode estar toda bagunçada, né? Às vezes está mostrando coisa que não demonstra profissionalismo. Por mais que você fale assim, ah, mas a vida é minha e eu faço o que eu quiser. Mas se a sua rede social não está como privada, está como disponível, mostrando para o público tudo que você quer tá mostrando, então você está dando liberdade para as pessoas virem. Que nem eu vi que a sua rede social, o Instagram hoje, ela está como privada, né? Então, se você for começar no digital, para você começar, a primeira coisa você teria que transformar ela em uma rede profissional. É lá nas configurações, eu tenho um Reels que eu ensino como é que faz isso, que você vai lá em configurações e você vai transformar ela como profissional, criadora de conteúdo. E você começa, às vezes você vai ter vergonha de falar perante a câmera, mas às vezes você pode começar com a câmera traseira do celular, mostrando algum procedimento, mostrando alguma outra coisa, entendeu? Ou às vezes você pode começar só fazendo post. Mas o legal é o Reels, as pessoas gostam de Reels, é o Reels que atrai as pessoas. É o Reels que vai chamar as pessoas para o seu perfil. Entendeu? Obrigada, Eliane, pelo carinho. É o Reels que faz essa atração, entendeu? Então, tudo isso eu quero ensinar lá na minha aula dia 18. E também tem um método que eu quero mostrar para vocês, que existe uma forma, um passo a passo para você conseguir. Eu desenvolvi esse método, sabe por quê? Porque quando eu comecei de forma tudo errada. Eu não sabia como funcionava a rede social. Então, eu sofri ali um ano, mais ou menos, fazendo e os negócios não acontecendo. Eu já cheguei a comprar seguidores uma época, mas só lascou com o meu Instagram, porque eu não aconselho isso para vocês. Porque acabou com o meu engajamento, eu sofri para conseguir resgatar aquilo tudo de novo, entendeu? Então, assim, por falta de conhecimento. Porque a partir do momento que você começa a trabalhar no seu Instagram, aparece esses tipos de proposta. Aí você tá assim, eu preciso de seguidor, eu preciso. Gente, não é o número de seguidores que vai fazer você crescer. Não é número de seguidores. Número de seguidores é mais por questão de vaidade. O que faz você crescer é o seu engajamento, o que você faz para envolver aquelas pessoas no seu Instagram. É o que você demonstra, é a sua expertise. Seguidores é só consequência de tudo.
Existe um negócio no Instagram que é os insights, que a gente ali, a gente observa tudo que está acontecendo. Se você está sendo bom, se não está sendo bom o seu conteúdo, tudo isso a gente vê lá. Então, tudo isso eu fui descobrindo, tomando tapa na cara quando eu comecei. Mas aí até que eu comecei a investir no meu conhecimento. Aí quando eu comecei a investir, eu investi mais de 8 mil reais em cursos para mim aprender. Entendeu? Então aí eu investi em mim. E agora eu tô aqui e quero repassar o que eu investi, o que eu aprendi para vocês também. Mas com certeza 8 mil reais é muita coisa. E eu quero fazer com que vários profissionais da enfermagem também sejam reconhecidos, porque é importante, a gente precisa dar a voz para a enfermagem. Você concorda comigo, Leidiane, que a enfermagem ela precisa ser mais ouvida? Sim, o que me chamou mais a atenção no digital também foi essa questão do empreendedorismo, porque a gente está sendo protelada, essa questão do piso, né? Está sendo protelada já há muito tempo. E a gente sobreviveu a uma pandemia, eu digo, né? A gente passou por tanta coisa, né? E eu particularmente pensei que seríamos mais valorizados por conta de tudo que a gente passou, por deixar nossa família em casa, a gente, antes da gente já arriscava, né? A vida da gente. E durante a pandemia foi mais ainda. Né? Então, eu pensei que, né? Todo mundo pensou assim, isso. Uma coisa. A enfermagem inteira foi iludida. Essa porta do empreendedorismo é uma porta que veio abrir para a gente justamente por isso, para a gente mostrar a nossa força. Né? Tanta gente faz isso, sim, né? Tanta gente, tanto. Tem tanta área. Tem tanta área que a enfermagem pode empreender que às vezes você não quer fazer um curso online, vamos supor, né? Você tem dificuldade, ainda não sabe como fazer, mas existe o furo de orelha humanizado, existe atendimento, né? Como você, como enfermeira, você pode fazer um atendimento online, você pode começar atendimentos online, né? Você pode fazer curativos, punção endovenosa, medicações. Gente, é um mundo tão enorme que às vezes a gente fica pensando só no piso e fica preso naquela jaula que o governo quer que a gente fique ali preso. Ficar pensando e dependendo dele o tempo todo. Cara, hoje eu tenho 2 concursos. Mas eu já tô saindo de um. Eu só tô esperando mais um pouquinho para ter mais segurança para mim conseguir sair de um concurso. E dos 2, a minha ideia é sair e viver literalmente do digital. Por quê? Porque o digital vai me dar muito mais liberdade no que eu quero. Entendeu? Com certeza, liberdade de tempo, eu consigo fazer as coisas. Eu tô de férias esse mês, então olha só, eu consigo fazer tudo de dentro da minha casa, eu tô trabalhando. Eu trago o Instagram como um trabalho, então eu tô fazendo de dentro da minha casa, meus filhos ficam comigo o dia inteiro e eu tô trabalhando. Eu tô com eles, eu consigo fazer almoço para eles, eu consigo estar junto deles e ao mesmo tempo eu tô ganhando a minha renda através do digital. Você entendeu? Então é isso que o digital traz. E através da enfermagem, que é uma coisa que eu amo e não quero largar. O melhor de tudo, a gente vai estar passando qualidade de vidas, né? De vida para outras pessoas. Qualidade. Porque é isso que eu creio que é isso também que a maioria das pessoas elas procuram, né? Qualidade de vida, que a gente vive assim, a rotina tão louca que às vezes não dá nem tempo de terminar o que a gente pretende fazer, né? E às vezes você perde tempo com seu filho, você não vê seu filho crescer. Às vezes você deixa seu filho com febre em casa para cuidar do filho de outra pessoa. Isso é uma dor que me incomoda muito. Isso é uma dor que me incomoda muito, porque eu trabalho com pediatria. Então, eu já cheguei a deixar meu filho com febre em casa para mim cuidar do filho de outra pessoa. Então, isso me doía e me dói muito quando acontece isso, né? Então, assim, e eu sei que é a dor de muitos profissionais da enfermagem,
Isso, às vezes você deixar o seu pai, a sua mãe em casa, que você tem que cuidar para você cuidar do pai e da mãe de outra pessoa, e às vezes seu pai e sua mãe precisa de cuidados ali também, né? Então, por que não eu transmitir esse conhecimento através da minha casa e ter essa liberdade? Se o digital me oferece isso, por que que eu não posso ter, né? Então, assim, eu gostei muito. Você quer falar mais alguma coisa? Não, assim, não. Você tem mais alguma dúvida? Faz parte. Assim, eu gostei muito. Eu quero só agradecer, né, assim, pelo convite, né, de estar ao vivo também com você. Já vou treinando, né, também. E espero, assim, aprender para mim poder passar, né, para as outras pessoas o que eu quero e conquistar o que eu tô pretendendo, que é justamente isso, trabalhar com o digital também. Isso. E eu falo uma coisa, Leidiane, ninguém para uma pessoa determinada para o sucesso. Eu tenho certeza disso, porque eu sou assim, quando eu determino alguma coisa, minha filha, as pessoas podem me chamar do que quiser, mas eu sei onde eu quero chegar e eu sei onde que eu tô indo. Com Deus na frente, a gente tem que pôr Deus como prioridade. Mas ninguém para uma pessoa determinada para o sucesso. Se você quer chegar, você conseguiu fazer o técnico, você conseguiu terminar a sua enfermagem. Eu tenho certeza que você tem garra para conseguir muitas outras coisas. Porque você é uma pessoa determinada. Você sabe onde você quer chegar. E isso também eu falo para todos que estão aí nos escutando. Então, gente, continua, não para, seja firme, constante, que eu tenho certeza que você vai ter a transformação que você quer. E se depender de mim, eu tô aqui para ajudar. Tá? Eu gostei muito de ter conversado com você. Você também me ajudou muito a esclarecer muitas coisas também. Conversando com você, conhecendo as necessidades, conhecendo as dúvidas. Isso é muito bom. Então, assim, muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar participando com a gente. Agradeço cada um que participou aqui nessa live com a gente. Agradeço a presença de cada um de vocês. E olha, se vocês também quiserem participar e quiserem conversar, tem alguma dúvida, me chama lá no direct, que aí a gente pode marcar uma live, ou então eu converso ali no privado com vocês. Mas, gente, eu quero fazer um convite. Dia 18 de janeiro eu vou ter o meu evento online, que é uma aula gratuita. Tô dentro, né? Isso aí. Espero você lá. Então, gente, a Leidiane já se inscreveu. E se você não se inscreveu, vai lá no link da minha bio, se inscreve. Vamos participar, que ali eu tenho muito conteúdo para entregar para vocês. E vou estar mostrando também o meu método para vocês, tá? Então, assim, eu ficaria muito feliz se vocês se inscrevessem. Se estivesse lá, assim, eu sei que a Leidiane vai estar. Da Paz também já se inscreveu. Muitas outras pessoas já estão se inscrevendo e eu espero vocês lá. A Vânia também já está falando que está dentro. É isso aí. Gente, olha, se vocês não responderam o formulário, vai lá e responde também. Para mim, eu mandei lá no grupo, mas qualquer coisa vocês pedem que eu mando de novo o formulário para vocês responder, para mim conhecer melhor vocês, para mim saber melhor conteúdo para entregar para vocês. Tá bom? Gente, muito obrigada. Amei essa live de hoje e eu quero ter mais live assim com vocês, tá? Tchau, boa noite, Leidiane. Boa sorte. Bom 2024 para você, que seja de puro sucesso na sua vida. Amém. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.